Yo, people! Aqui quem fala é o Sérgio trazendo mais um vídeo pra vocês. E eu sei, calma aí. A gente tá devendo um outro podcast já aí desde o ano passado, depois que a gente terminou aquele podcast falando sobre jogos desconhecidos, junto com uma turma grande, né? Não só o Renan, que tá aí com a gente agora, mas o Igor, Giovanni, o Alertemos. Né, a gente teve um podcast aí ano passado, né, com pelo menos 6 pessoas. A gente planejou reunir essa galera de novo para um outro podcast, mas isso vai ter que esperar mais um pouco, né? Hoje a gente vai falar de Halo, vai ser uma coisa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui, até porque eu geralmente eu não falo, né, de jogos da Microsoft aqui no canal, mas eu achei bem interessante a gente tocar nesse assunto porque desde semana passada começou uma série live action de Halo, né, ou seja, baseado, né, na franquia, né, de sucesso, né, da Microsoft, e está sendo produzida, né, e exibida pela Paramount Plus. Então, assim, a gente está assistindo, está acompanhando. Então, inclusive no vídeo de hoje a gente vai falar dos dois primeiros episódios, até porque a gente começou, né, a fazer isso atrasado, né, então não dá para fazer só do um episódio ou depois do segundo. Então, como a gente já está meio atrasado para fazer isso, a gente está trazendo já os dois episódios logo de cara no primeiro vídeo. E eu trouxe aqui o Renan RGR, que o pessoal aí do canal já conhece ele já há um bom tempo, né? Ele é um amigo meu aí da vida toda. E ele conhece bastante de Halo, né? Ele jogou praticamente todos os jogos da série. Ele só não jogou acho que os dois últimos. E então assim, a gente vai trazer aí uma perspectiva, né? No caso minha seria mais de alguém mais leigo, né, que tá vendo mais a série assim como série. E o Renan ele vai trazer a perspectiva dele, a visão dele, né, também como uma adaptação dos jogos. Né, a gente vai trazer comparações aí, ver o que a série tem dos jogos, o que não tem, se é bom, se é ruim essas mudanças e assim por diante. Então, assim, seja bem-vindo aí, Renan. Dá um oi aí pra galera. Valeu. E aí, galera? Tranquilinho? Isso aí. Então, assim, a gente vai começando falando o que a gente achou do primeiro episódio, né? Então eu vou começar. O primeiro episódio eu gostei bastante, já vou adiantando isso. Eu achei bem legal, o ritmo dele eu achei muito bom. Eu achei que ele tem ele dá assim, ele acalma um pouco os ânimos, né, na segunda metade, mas assim, a gente até entende porque praticamente a primeira metade do episódio é pauleira, né? Ele começa com um ritmo muito forte, né? E tem uma sequência aí, né, dos Covenant, né, os Elites aí invadindo aquela colônia lá dos rebeldes. Assim, é bem violento, entendeu? Isso é uma coisa também que é importante dizer da série, né? Tem muita violência, sem sangue, tipo, eles não tiveram preocupação nenhuma em mostrar pessoas explodindo ou sendo mutiladas. Então isso é bem legal, né? Não é censura 12 anos. Exatamente, né? Isso é uma coisa que, principalmente hoje em dia, ainda mais com uma adaptação de jogo de videogame, mesmo o Halo não sendo necessariamente uma franquia para criança, as pessoas às vezes podem assim, ah, como isso aí é videogame, pô, vamos adaptar para uma coisa mais light, né? Mas não, tem sangue, tem coisas bem violentas, então eu gostei bastante disso aí também. Eu gostei muito do visual no geral todo, né? Dos Elites, que são uma raça aí, né, bem conhecida da franquia. Né? Eu achei a computação gráfica deles muito boa. Eu gostei muito dos Spartans, inclusive o Master Chief. Pra mim, o Master Chief tá igualzinho dos jogos, conseguiram fazer armadura muito show, tanto em CG quanto live action, porque né, muitas das cenas né, do Master Chief não é CG, é o ator mesmo ali andando com a armadura, então ficou muito foda. E eu gostei, assim, no geral de tudo, né? Eu achei que começou muito bem, para se dar o pontapé inicial né, da série, para prender a atenção dos espectadores, acho que foi muito bom. É, eu acho que assim, a única coisa que talvez tivesse que reclamar aí seria questões de muita coisa ficou meio solta.
né? Assim, eles não se preocuparam muito em explicar algumas coisas, como por exemplo, né? Assim, a gente vai entrar mais em detalhe isso mais pra frente, mas falar, por exemplo, dessa guerra civil que está acontecendo entre a UNSC, né? Que também nem isso foi muito explicado na série, né, até o momento, nos dois primeiros episódios. Então eu tive que buscar aqui para a gente contextualizar, né? O UNSC é United Nations Space Command. O traduzindo seria o Comando Espacial das Nações Unidas, que, bom, foi criado pela ONU, né, dá para entender, no século 22 e foi criado para controlar todos os povos humanos, tanto na Terra, mas principalmente no espaço, né? E é primariamente uma força militar. Então, assim, e aí a humanidade foi se expandindo, né, pela galáxia, né, pelo universo, desde o século, né, 22 e até chegar no momento presente da série, que é o ano 2552, né? Ou seja, a humanidade existe em várias colônias, ela possui várias colônias espalhadas aí pelo espaço, e muitas dessas colônias estão se rebelando contra a UNSC, né? Por conta de provavelmente de condições de trabalho ruins, né? De muita desigualdade social que estava rolando. E então, assim, essa questão de desigualdade social é até brevemente abordada na série, mas não é explicado muito bem essa relação dos rebeldes contra o NSC, quando isso começou. Então, esse seria meu ponto negativo, né? Não explicar melhor sobre isso. Quem sabe até mais pra frente. Mas nos dois primeiros episódios não explicou. Ficou muito assim meio que por alto. E também sobre o projeto Spartan, né, que os Spartans aí, né, como o Master Chief é um Spartan, né, são os super soldados aí criados pela UNSC. Esperemos que isso seja muito mais abordado mais pra frente na série, porque por enquanto tá muito solto, então assim, a menos a pessoa que tem esse conhecimento prévio, eu acho que fica meio perdido aí. Então assim, eu gostei muito do primeiro episódio. Eu só gostaria que eles tivessem talvez abordado um pouco mais de umas questões assim, só para contextualizar a pessoa que está assistindo naquilo que está acontecendo. Então, assim, de resto eu achei muito bom. Não achei perfeito por conta disso, mas no geral gostei bastante. E você, Renan, o que, que você achou desse primeiro episódio? Como episódio piloto, vamos dizer assim, achei, concordo com você em várias coisas. Também concordo que faltou um pouquinho mais de desenvolvimento para explicar coisas básicas da história, mas eu acho que eles estão levando em consideração que quem vai assistir essa série já conhece o mundo de Halo, ou já ouviu falar, ou já pesquisou, ou já jogou. Então deve ter sido por isso que não foi entrado em detalhes nesse sentido. Que está me parecendo, não posso confirmar isso, a gente vai confirmar conforme os episódios passam, que isso né, na verdade é um spin-off. Me aparenta ser um spin-off. Não necessariamente pode. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver. Talvez seja por isso que eles não entraram em detalhes em relação à história. Nesse sentido, todos os quesitos que você já mencionou antes. Você tem mais alguma coisa a acrescentar do que você não gostou? Ou o que você mais gostou do episódio? A caracterização está muito boa, principalmente do que você falou da armadura iniciativa está ótima, dos outros Spartans também está muito boa. Eu achei bem legal que eles pegaram as variações da armadura dos Spartans, que quem já jogou o jogo sabe que Master Chief é um personagem, mas a armadura dele é dele, cada Spartan tem a sua armadura. E eles pegaram essas variações e botaram na série para ajudar a diferenciar cada um deles e as classes deles também. Que os Spartans são divididos em classes. Sniper, granadeiro, esse tipo de coisa. Eu achei isso bem bacana. Os efeitos especiais estão muito bons, as CGs estão muito boas. A tradução de língua das raças dos alienígenas também está muito boa, está bem fiel a dos jogos. E é isso aí. Eu curti bastante esse episódio piloto. Uma coisa também que eu achei interessante também, né, que teve alguns momentos, né, do combate do Master Chief que ficou em primeira pessoa, né?
Ficou meio. Isso é bem legal mesmo. Botaram uma perspectiva de jogador. Ficou legal, ficou legal. Bom, então acho que o veredito no geral foi bem positivo, né? Nós dois então curtimos bastante o primeiro episódio. Tanto eu, sim, que sou uma pessoa que eu conheço o Halo mais pelo Renan, né? Eu cheguei a ver ele jogando aí, principalmente o Halo 3. Mas assim, eu conheço muito pouco, né, em comparação a ele. Mas, ou seja, tanto eu que não conheço tanto assim quanto ele, a gente gostou então aí bastante do primeiro episódio, né? Então, é um ponto aí pra vocês aí que estão aí assistindo a gente, que tem interesse. Então, assim, o primeiro episódio é bom, né? Pelo menos nas nossas opiniões aqui. Mas agora a gente vai abordar, né, um pouco mais detalhes aí, né, alguns tópicos em específico que eu achei interessante a gente abordar do primeiro episódio, né? Então vamos lá. Primeiramente o local que começa a série, né, que é a colônia espacial de Madrigal, né, o planeta Madrigal, que é um planeta de extração de água pesada nível 4. Galera, eu tô tendo que ler aqui a minha colinha no celular, então por isso que às vezes eu não tô olhando para a tela. Então assim, por conta dos seus recursos naturais, é uma colônia valiosa para o NSC. E por isso que, né, desde que os rebeldes, né, começaram a ir contra o NSC, a organização tá indo pesado contra eles, né, o que deu a entender. Né, eles têm muita raiva da UNSC, eles têm muito medo dos Spartans, como máquinas de matar. Então, assim, realmente eles não são amigos, né, da UNSC. Então, eles são comandados pelo general Jin Ha. E, infelizmente, é, parece uma coisa que eu quero depois que o Renan também comente, né, que o que dá a entender é que logo no começo, quando os Covenants, no caso os Elite, né, que trabalham para os Covenants, eles invadem a colônia e saem matando todo mundo, ninguém nunca viu eles. E até tem um soldado veterano lá de Madrigal que ele comenta: então os rumores eram verdade. Eu achei que era só uma propaganda da UNSC para vender os seus Spartans. Então, assim, ou seja, a UNSC já estava divulgando que tinha uma guerra interespacial acontecendo aí com alienígenas, e que até por isso que estavam precisando dos Spartans. Só que, pelo visto, muita gente não sabia disso ou não acreditava, achava que era só uma propaganda, um comercial de TV aí para exibir o Master Chief, né? Então eu achei isso bem interessante. E eu quero saber o que o Renan acha sobre isso. Se isso se em algum dos jogos ou coisa assim, isso, por exemplo, no Halo 1, por exemplo, né, no começo, tal, se isso dá a entender que também acontecia, né, que assim, várias pessoas não sabiam da existência do Covenant ou se não, se nos jogos era diferente. O engraçado é que a gente fala, Halo 1, ele não conta a história desde o início. Ele conta a história, vamos dizer assim, do 20% da história para frente. A história anterior vem do Reach, e mais anterior ainda tem em artigos dentro do próprio jogo, tanto do Reach quanto do 1, 2 e 3. Mas os Spartans foram criados justamente para acabar com a rebelião das colônias. Isso a série trata muito bem. Foram criados para literalmente entrar, exterminar todo mundo que fosse considerado uma ameaça e sair. Coisa que um batalhão inteiro não conseguiria. Entrar, fazer o trabalho e sair sozinho, ileso, né? Nem sozinho, ileso. Os Spartans conseguiram. Eles foram criados para isso, para acabar com as rebeliões. Só que, quando eles começaram a aplicar a função dos Spartans, foi que o Covenant chegou. E realmente, isso aí é tratado. A maioria das colônias não sabia que existiam os Covenants, porque os Covenants começaram a atacar os planetas grandes já. Não começaram pelas colônias. Depois é que eles foram espalhando para as colônias. E sempre com o mesmo objetivo, que o objetivo é tratado na série com perfeição, que é buscando artefatos, que ninguém sabia quais eram esses artefatos. Então isso aí tá certinho, ninguém sabia de nada. Interessante, então, bem interessante. E
Inclusive, assim, uma coisa que já que a gente tá falando até do Reach, então Halo Reach ele se chama assim porque ele se passa no planeta Reach, o jogo. Exatamente. Então aí, Exatamente. mas então o planeta Reach nos jogos, você acha que a adaptação dele pra série tá bacana? Tá, porque isso é até curioso. No jogo do Reach, a gente só chega em uma cidade grande, que é uma cidade, vamos dizer assim, empresarial. Vamos botar assim, uma cidade normal. Só que o que aparece na série é a parte científica e tecnológica da cidade. Ou seja, vamos dizer assim, explicar melhor, aparece São Paulo na série. No jogo aparece, sei lá, Rio de Janeiro. Complexo Industrial do Rio de Janeiro. Vou dando um exemplo bem esdrúxulo, mas dá para entender. É outra área do mundo, mas ainda é o mesmo mundo. Sim, então, e para quem, assim, para o pessoal entender, né, Reach é basicamente o planeta mãe da UNSC, né, onde eles realmente desenvolvem todas as suas armas, toda a sua tecnologia, e é de onde eles comandam as colônias, né? Então vamos agora falar de uma coisa meio polêmica, né? Talvez a coisa mais polêmica da série, né? Não, acho que é a segunda coisa mais polêmica da série, que é a da Quan Ha, que é a filha do general Jin Ha, né? Ele acaba, né, tendo um final meio trágico aí no primeiro episódio, né? É, Então, assim, a Quan Ha, essa personagem aí feminina, ela meio que assim, a gente tá falando do primeiro episódio, né? Então, no primeiro episódio ela acaba acompanhando o Master Chief, né? Na verdade ele leva ela sob custódia, né, pro planeta Reach, e depois ele acaba mudando de ideia, mas a questão é que dá a entender que essa personagem ela vai ter um papel muito importante, né? Que ela vai estar assim, digamos, ou não vamos nem dizer que ela vai ter um papel importante, mas que ela vai estar bem presente na série. E aí isso gerou muita preocupação, né, de um pessoal que já assistiu, sobre assim, pô, isso aí vai ser igual, sei lá, Transformers, igual esses outros, sei lá, filmes que tem aí ultimamente, que estão sempre botando criança. Então, assim, isso gera uma preocupação de que, assim, será que ela pode tomar aí o protagonista do Master Chief? Mas eu acho que isso não é o que vai acontecer, né? Eu espero que não. Mas, enfim, o que você acha sobre essa personagem, né? E também a gente tentando fazer uma comparação aí, né? Ela existe nos jogos ou não? Eu acredito que ela é original da série, né? Mas você pode confirmar aí. Nos jogos, ela não aparece. Ela pode ser que ela seja mencionada em arquivos e tudo mais. Eu particularmente nunca reparei nesse nome, mas nos jogos ela nunca apareceu. Em relação a que você falou de tomar o protagonismo, eu acho meio difícil pelo simples fato de que ela não sabe lutar. O pai dela era general, mas ela não era. Ela era recente revoltada. Então, eu não acredito que ela vá conseguir tomar o protagonismo do Master Chief nesse quesito, não. A não ser que ela tenha um desenvolvimento de personagem muito bom para isso acontecer. Isso é futuro, não é agora. Interessante, né? Bom, vamos falar então dos Spartans, né? Um outro tópico aqui dos Spartans. É, Vamos lá, nos Spartans, no primeiro episódio aparecem quatro Spartans, né? O 117, que é o Master Chief. Eu anotei aqui, né, os números e o nome deles, assim, eu fui pausando aí no episódio, né? Então tem o 134, que é o Vanek, que é o tanque, né, do time. Tem a 028, que é a Reese. E tem a 125, que é a Kai. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre eles, né? Se algum deles já apareceu em algum jogo, que tipo de Spartan eles são. Porque, assim, a única coisa que eu posso dizer sobre eles é que eu achei todos eles bem maneiros, né? Nos jogos, na trilogia, só aparece o Master Chief. Ele é literalmente o protagonista e só aparece ele. Já a partir do Reach começam a aparecer outros Spartans, mas no jogo do Reach só aparecem os 5 que são os protagonistas. O seu personagem e os outros. Aliás, são 6. O seu personagem,
e os outros 5 que fazem parte do time. Mais o Vanek é mencionado no 3, no 1, no artigo também, no arquivo, perdão. A Reese não é mencionada, mas em outra série chamada Halo Fall of Reach, ela aparece. Ela é uma das Recrutas. Spartans iniciais. É um dos recrutas e passa a ser um dos primeiros Spartans. E a Kai, eu não estou lembrado dela em nenhum lugar. Mas provavelmente ela é mencionada sim, porque até hoje eu não li todos os arquivos, nem tem como mais, infelizmente. Mas provavelmente ela é mencionada em algum lugar, porque a maioria dos Spartans são. A classe deles eu não posso confirmar, mas, por exemplo, eu acho que é a Kai. Kai é sniper, né? Uhum. Isso aí você pode mencionar melhor do que eu. A Reese, ela usa equipamento de granadeiro, mas o peitoral dela, por exemplo, não é de granadeiro, é peitoral padrão. E engraçado que o Vanek, ele usa equipamento de reconhecimento, mas a classe dele dá para ver que não é reconhecimento, é uma classe bem mais bruta. Pois é, e já que a gente tá falando dos Spartans, né, vamos falar aí dos rivais deles, né, que são os Elites, que são aqueles alienígenas que aparecem logo no começo do episódio, né, atacando geral. Então os Elites, uma curiosidade sobre eles, né, que eles são muito parecidos com os Yautjas, que são a raça de alienígenas da franquia Predador. Né, quem assistiu aí, né, Alien vs Predador, ou então Predador com Schwarzenegger, vai saber do que eu tô falando, né? A maior diferença entre os dois é que os Elites não têm cabelo. Então, assim, porque olha só, eles têm muitas similaridades. Eles têm aquela boca, né, aquele maxilar retrátil, né, e com 4 divisões, igualzinhos e Yautjas. Eles têm muita força física, eles são geralmente bem altos também. As duas raças usam lâminas para, né, perfurar e cortar os seus oponentes. E eles também possuem uma tecnologia de camuflagem, né, que eles ficam lá meio que invisíveis. Então, assim, são muita coisa aí inspirada nos Yautjas. Com certeza os criadores de Halo devem ter curtido muito assistir o Predador do Schwarzenegger. E então, assim, achei isso bem legal. E aí eu queria que o Renan pudesse complementar um pouquinho aí, né? Porque assim, como esse é o primeiro episódio, é muito importante também a gente contextualizar vocês, né? Sobre o que foram essas coisas que apareceram na série, porque a série em si, pelo menos até o momento, não explicou. Né? Tipo, a série simplesmente, ela até menciona o nome Elite, mas eles não. É como se assim, Elite e Covenant fosse a mesma coisa, né? Então eu queria que o Renan pudesse elaborar um pouquinho mais sobre os Elites aí, para vocês entenderem, né? Vamos lá. Os Elite, eles são uma das várias raças. O Covenant é dividido esqueci o nome da palavra, castas. Lembrei a palavra, castas. Ao topo estão os profetas. A gente vai mencionar isso melhor. No topo estão os profetas, embaixo são os elites, que são. O nome deles é elite, mas eles são a classe de guerreiros elite. Eles servem para a missão de reconhecimento, de assassinato, de coleta de artefatos que acontece na série. Eles são a principal força de batalha. Abaixo dos elites vem os brutes, que não apareceram ainda na série, são sub-raça também, eles são humanoides, gorilas, extremamente fortes, mas tem pouca massa cerebral, vamos dizer assim. São muito simples. Então, são muito fortes, mas são muito burros. Botando de maneira simples, é isso. Abaixo deles tem 3 subclasses. 2 são lagartoides, são répteis. E o terceiro, que é o mais engraçado, principalmente no jogo, aparece bastante, são os... Ai, meu Deus, agora esqueci o nome. São os pequenininhos que tem as pistolas de plasma que Aqueles gritam. que são. Ah! Né? É. Grunt. É porque eu não sei o nome disso em português. Em inglês eles chamam de grunts. Que é o que salva o jogo, com certeza, porque é muito engraçado. Mas o Covenant é dividido nessas castas.
Os elites, eles estão quase na casta superior. Eles têm os melhores equipamentos e eles são consideravelmente os mais letais de todos eles. Num combate frente a frente, só um contra um. Em exército, eles causam um estrago bem maior, justamente por causa da invisibilidade. O que acontece bastante nos jogos é você tá trocando tiro com o esquadrão, aí eles ficam invisíveis, dão a volta por você e te acertam pelas costas. Eles fazem muito isso no jogo. Interessante, né? É, Vamos lá. Vamos falar então, já que a gente está falando do Covenant, então na série aparece, né, o quartel-general, né, dos Covenants. Então a gente tem aí o contato com o Mercy, que aparenta ser o líder ou um dos líderes, né, do Covenant, da Força Covenant. E se eu não me engano ele aparece no Halo 3, não é? E ele aparece conversando com uma humana, né? Existe uma humana no meio dos Covenants que ela estuda a história humana para ajudar os Covenants, né, sobre o inimigo, né, o que o Mercy fala, né, para você aprender sobre os nossos inimigos. Então, eu queria que o Renan confirmasse para mim, mas eu acho que esse Mercy ele aparece no Halo 3, né? Se não aparece ele, então é alguém da raça dele. Agora essa mulher aí que por enquanto a gente não sabe o nome dela, né? Ela é somente chamada de abençoada, porque ela parece ter alguma habilidade de clarividência, ela consegue meio que prever algumas coisas do futuro, né? Tipo uma profeta mesmo. Mas o que você tem a dizer sobre isso? Isso aí tá certo. O Mercy é um dos profetas. O Covenant, como eu disse, a primeira casta são os profetas. O Mercy é um deles. Engraçado que, pelo nome, agora que eu lembrei, os profetas são sempre voltados com nome algum tema religioso. Piedade, agora não lembro o nome dos outros. Mas se não me engano, são cinco. Ou são cinco ou são quatro. Mas são cinco. E cada um tem um nome desse tipo mesmo. E são eles que comandam os esquadrões do Covenant. Todos eles falam que seguem a um Deus. Esse Deus nunca foi mencionado. No Halo 4, que foi o último jogo que eu joguei, dá a entender que esse Deus é um Forerunner. Forerunner é uma outra raça que já foi extinta, que foram eles que criaram a vida na galáxia, vamos dizer assim. E são eles os responsáveis pela criação dos Halos. Essa abençoada aí, essa abençoada aí eu não faço ideia de quem é, porque nos jogos ela não aparece. Não é mencionada, ela não existe. Provavelmente. Agora que eu lembrei, o vilão do Halo 3, o nome dele é Profeta. Esse tem um dos líderes, é o Mercy, e tem no 3 é o Profeta. Então não é o Mercy no Halo 3, né? Eu achava que era ele. Então essa abençoada, provavelmente ela e a Quan Han são personagens provavelmente que foram criados, né, só pra série mesmo, né? Lembrando que é uma adaptação, então é, nem tudo acaba seguindo fielmente, né, a obra original, mas não necessariamente é uma coisa ruim. Deixa eu ver. Então, mais ou menos na metade do episódio, ainda no planeta Madrigal, né, o Master Chief ele encontra uma relíquia, um artefato alienígena em formato de triângulo. E que quando ele toca nesse artefato, né, tipo, dá uma grande clarão e ele gera visões, né, pro Master Chief. O Master Chief ele visualiza algumas coisas, memórias da infância dele. E parece que o Master Chief é um dos pouquíssimos seres do universo que consegue ativar esse artefato, né, de tanto que quando falam para essa abençoada, né, que um soldado Spartan, né, conseguiu tocar e ativar, né, esse artefato, ela fica, né, espantada logo na hora e fala assim, eu quero falar com esse soldado, né, eu quero falar com esse guerreiro, porque isso não é muito comum
Então, assim, esse artefato ele apareceu em algum dos jogos? Sim, esse artefato aí são as chaves. Sem dar spoiler, elas são uma das relíquias que os Covenants procuram para relacionada ao objetivo deles. Não posso falar muita coisa além disso, porque senão eu daria spoiler. Mas sim, essa chave existe nos jogos e ela é importante. Bom, então a gente meio que pra finalizar aqui no primeiro episódio, a gente vai falar do Master Chief, né? Que, assim, no geral eu curti bastante ele. Lógico que os fãs, assim, né, mais assíduos podem estranhar a voz dele, né? Que não é a mesma dos jogos e tal, mas é porque a voz é feita pelo ator, né? Que é o Pablo Schreiber. É um ator aí que ele eu até coloquei aqui alguns trabalhos mais conhecidos dele dos últimos anos, né? Que é como o Mad Sweeney na série American Gods, que inclusive é muito boa a série, infelizmente foi cancelada, né? Orange is the New Black, como George Mendes, e um filme também muito bom, um filme de guerra muito bom aí, que é o 13 Soldados, quer dizer, 13 Horas Soldados Secretos de Benghazi, né? Em que ele faz o Tanto, né? Que é o apelido dele lá no esquadrão de soldados americanos. Então, assim, é um ator, né, que ele é muito bom fisicamente, né? Ele tem um porte físico bom e tal. Ele costuma fazer, né, papéis mais físicos. E então, e eu achei que ele, pelo menos assim até o momento, eu curti ele com o Master Chief, né? E na verdade até me surpreendi, porque aí a gente vem para a parte mais polêmica do primeiro episódio aí, que é justamente o Master Chief ele tirando o capacete e revelando o seu rosto. Uma coisa que eu acho que não aconteceu em nenhum momento dos jogos. Eu acho que a única vez antes dessa série que a gente chegou a ver o rosto do Master Chief seria, né, na animação Fall of Reach, em que o Master Chief está lá como recruta, como adolescente ainda, treinando lá junto com os outros Spartans jovens lá. E aí aparece, né, o rosto do Master Chief ali na animação, né? Mas realmente, então assim, bem polêmico, porque realmente quando você dá o rosto para um personagem assim, né, acaba se gerando polêmica, né? Porque todo mundo acaba tendo a sua imagem do Master Chief. Tem gente que acha que ele nunca deveria tirar o capacete. Mas assim, eu gostei. A única coisa que realmente eu poderia acrescentar aí, né, é que eu acho que não deveria ter sido no primeiro episódio, cara. Eu acho que eles deveriam ter guardado essa revelação, né, do rosto do Master Chief mais pra frente, cara. Ou na metade dessa temporada, ou então lá pro final da temporada. Eu acho que é uma coisa que eles deveriam ter guardado muito mais tempo. Eu acho que eles queimaram aí essa fogueira aí muito rápido, né, exibindo o Master Chief já no primeiro episódio, mostrando o ator que faz ele e tudo mais, né? Mas o que você achou sobre isso? O que você achou, assim, do ator? O que você achou do Master Chief, né? Tirar o seu capacete e se revelar, né, pra uma pessoa que ele não conhece? O que você acha disso aí? Achei curioso, porque já li o motivo dele não tirar o capacete nos jogos, é que os diretores falaram que a ideia é que a pessoa que está jogando o jogo seja o Master Chief. Então, por isso que ele não tem rosto. Que o ideal a ideia é o rosto da pessoa que está jogando ser o rosto do Master Chief. Esse é o motivo que foi explicado no jogo. Na série, eu até que achei legal. Quebra bem esse paradigma dele, que afinal ele tem que ter um rosto, não vai ser mais o jogador, ele vai ser um personagem. Só que eu acho que realmente eles tiraram o capacete dele muito cedo. Se tivesse tirado, por exemplo, no final, ele tira o capacete e acaba o episódio, ia ser muito mais impactante. E a partir daí, eu achei estranho, principalmente porque eu era o jogador, ele tirar o capacete assim, de livre e espontânea vontade. E mais ainda, ele agir normalmente sem o capacete. Que a ideia do personagem não é essa. Não é, ele é seguro de si, vamos dizer assim, mas a armadura faz parte dele. Então, ele tirar o capacete tranquilamente e ficar andando por aí sem o capacete, eu achei isso muito estranho. Mas eu gostei da interpretação. Adicionaram um tempero, vamos dizer assim, a mais à série. Achei bem legal. Provavelmente isso tem a ver, né, com a história lá do artefato, né, que mexeu com alguma coisa na cabeça dele.
porque realmente se não fosse pelo contato dele com o artefato, ele jamais teria tirado o capacete, né? Porque realmente ali é onde ele recebe todas as informações de tudo. E então, eu acho que tem essa explicação, né, que eles fizeram, mas eu ainda acho que deveriam ter jogado isso mais pra frente. Agora esse negócio aí, né, do Master Chief, né, nunca tirar o capacete nos jogos porque pro jogador, né, sentir como se fosse tivesse, né, na pele dele, né, por isso que ele não tem rosto. Isso acaba me lembrando o Ethan Winters, né, do Resident Evil. Só que Ethan Winters não tem capacete, então é ridículo você não mostrar o rosto dele, cara. Meu Deus. Mas ok, isso aqui não é vídeo de Resident Evil. É, Então é isso. A gente então já deu bastante contextualização aí pra vocês. A gente já falou o que a gente achou do primeiro episódio. No geral foi um saldo bem positivo. Então a gente já vai já emendando para o segundo episódio que estreou aí essa quinta-feira, né? Estreou aí agora há pouco tempo. Então o segundo episódio teve uma galera, assim, eu vi uma galera gringa que reclamou muito, falou que, nossa, é um episódio filler, que, nossa, não tem nada a ver com Halo e tal. Então, o segundo episódio, ele começa exatamente onde o primeiro parou, né, que é o Master Chief, ele ativando a nave dele, né, através do artefato, e fugindo do Reach, junto com a Quan, que estava, né, sendo caçada aí, né, que a UNSC está querendo, né, enfim, se livrar da garota. E E o que acontece? Aí ele consegue chegar, né, numa colônia, escondida aí em. Tô visto aí, tipo, uma cadeia de asteroides, né, e tal. E aí ele encontra um velho amigo, que depois eu até mostro o flashback, né, que é um outro Spartan, o Spartan número 066, que é o Soren, e que é um Spartan que não aceitou mais os abusos, né, do treinamento, né, e do projeto Spartan, e resolveu fugir do treinamento. Ele chamou o Master Chief, que o nome dele, né, o nome dele de verdade é John. Ele chamou, né, o John aí para fugir com ele, tudo, né, há uns 20 anos atrás. Só que o John ele acaba recusando. E aí esse cara foge, né, o Soren. E aí então é legal que eles se encontram então nesses 20 anos depois. O Soren basicamente ele é o líder dessa colônia. O cara já é casado. Inclusive qual é o nome da mulher dele? É Laera, que ele chama ela de Princesa Galáctica. E inclusive também ele tem um filho. E o John, né, o Master Chief, né, fica bem surpreso com isso, porque ele achava que não era possível, né, por causa dos experimentos, né, do treinamento aí, para eles se tornarem Spartans. E, e aí, eu no geral, cara, assim, foi realmente um episódio parado, não teve ação nenhuma nesse episódio, então talvez realmente o pessoal que, eu quero ver uma série de Halo só pra ver tiro pra lá e pra cá, né? Aí realmente você pode achar esse episódio ruim, mas eu não achei ruim. Eu achei que foi interessante porque a gente pôde, até pelos olhos do Master Chief, né, ver, né, como é o Spartan, décadas longe da UNSC, longe do tratamento, né, como é que ele pode se comportar, ou seja, você vê que o Soren ele age como um humano normal. Você vê que ele tem esposa, tem filho, o cara ele consegue liderar uma colônia inteira, o cara faz piada. Então, assim, o próprio Master Chief, né, ele fica chocado com isso, né? Ele fica, o que tá acontecendo, né? Isso é possível? Então é bem interessante e ele vai pra lá não é por coincidência. Ele sabia exatamente para onde ele estava indo. Só não fica claro se ele sabia que o Soren estava lá, mas ele foi para aquela colônia ali porque ele precisava, né, ajudar a Quan, né, a garota que sobreviveu ao Madrigal. Então ele tinha que esconder ela em algum lugar, tinha que deixar ela em algum lugar, então ele precisava de ajuda. Então ele vai buscar ajuda, pede ajuda pro Soren. Inclusive, né, o episódio termina com ele largando, né, a Quan lá com o Soren mesmo, né, porque o Master Chief ele fala assim, cara, olha, eu não tenho
ficar, né, cuidando dessa garota, né, não tem como, assim, o que eu faço é muito perigoso. Então, assim, eu vou, né, continuar minha jornada sozinho. Então ele deixa a Quan com o Soren. E ele também acaba descobrindo mais sobre o artefato. Né? Eles encontram um cara lá que o nome do cara é Wrath, que é um cara malucão, um cara que ficou totalmente inspirado, dizem que ele foi abduzido, né, pelos Covenants, mas ele conseguiu escapar com vida. E aí no tempo que ele ficou lá com os Covenants, ele ficou piradão, né? Então, só que ele ficou pirado, mas ao mesmo tempo o cara conhece muito sobre a tecnologia Covenant, ou sobre até a própria crença deles lá, então buscam a ajuda desse maluco. E aí eles revelam, né? O Wrath revela, deixa eu ver, que o nome do artefato é Pedra Angular. E os Covenants acreditam que os levará para o Anel Sagrado, né? Como o Renan até estava mencionando mais cedo, né? Que ele é o seu objetivo. Então, é basicamente isso. Então, o Master Chief ele descobre um pouco mais sobre o artefato, de como esse artefato é muito perigoso, né? Se os Covenants pegarem esse artefato, isso pode levar eles até uma arma muito poderosa, né? O Wrath ele diz que assim, o Anel Sagrado é o fim de tudo aquilo que a gente conhece, né? Então, aí o Master Chief ele toma a decisão, não, vou voltar para Reach, vou voltar aí para Doutora Halsey. E inclusive a gente acabou que não falou dela, né, no primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E ver o que, que a gente resolve, né? O que eu faço agora, né, com esse artefato. Mas aí, no geral, eu gostei. Realmente foi um episódio mais paradão, mas eu não achei um episódio chato, não achei um episódio ruim. É um episódio mais pra, né, pra contextualizar um pouquinho mais as coisas e pra mostrar um outro História. lado dos Spartans e revelar um pouquinho mais sobre os Covenants também, né? O que, que você achou do episódio aí, Renan? Não é um, eu não considero ele um filler. Eu queria realmente histórias, explicar, mostrar as diferenças de um humano para um Spartan. Você vê, por exemplo, pela altura, o Soren é um homem, eu diria que tem o quê? 80, e ele bate no ombro do Spartan, do Master Chief, ele bate mais ou menos aqui. Ou seja, o Master Chief tem mais de 2 metros, com certeza. Ou no mínimo 2 metros. Você vê a diferença física de um para o outro, ele é muito maior, muito mais forte e tudo mais. Um Spartan para um projeto de Spartan, né? Porque o Soren era um Spartan, só que ele abandonou o projeto. Nos jogos, nos arquivos da coletânea de jogos, ele é mencionado como um Spartan defeituoso, ou seja, ele não chegou a ser um Spartan efetivamente, foi um recruta defeituoso, um dos poucos que não morreu. E a maioria dos recrutas de Spartan, quando eles dão defeito em algum tipo, eles acabam morrendo, seja pela cirurgia ou pelo próprio treinamento. O Soren foi um dos poucos que não morreu nesse processo, mas não falam muito em relação à vida dele nesse sentido. Essa série mostrou diferente. Esse segundo episódio serviu para contextualizar mais aquele artefato que ele pega e, afinal, que o Sérgio já acabou de falar, é o Halo, né? O anel sagrado é Halo, daí vem o nome. E isso realmente é uma arma que quem criou foram os Forerunners, que eu falei que é a raça criou o universo. O que o Halo faz, a gente não vai falar por enquanto. A própria série deve desenvolver. Mas aquela ali é uma das chaves que ativa o Halo. Onde estão os Halos, aparentemente ninguém sabe, nem o próprio Covenant. Mas isso aí também a história deve desenvolver. Inclusive, a Halsey fica fascinada com essa história, porque ela não conhece nada dos Forerunners e pouquíssimo do Covenant. Né? Vale a pena ressaltar que a própria UNSC não conhece o Covenant perfeitamente. Então, já que a gente está falando da Halsey, então a Halsey ela é uma personagem extremamente importante, né? Porque é a doutora Catherine Halsey, uma cientista brilhante, que ela é responsável por dois grandes, né, projetos da UNSC, né? O primeiro deles seria o projeto Spartan, né? É graças a ela que os Spartans existem. E o outro é a criação do sistema Cortana. Não, não é essa Cortana que se usa aí no Windows, é outra Cortana.
Essa do Windows veio depois. E mas essa Cortana do Windows foi baseada, o conceito dela foi baseado na Cortana do Halo. Isso é até uma curiosidade. Sim, sim, é verdade. Então aí é sistema Cortana, né? Então, o que acontece? É... E é por isso, inclusive, que o Master Chief, no final do segundo episódio, ele decide voltar, mesmo ele correndo o risco de ser preso, ou até de punirem ele severamente, né, por ele ter fugido e tal. Ele volta porque ele confia na Doutora House, né, eu acho que mais do que em qualquer outra pessoa. Então isso é bem interessante, né? Deixa eu ver aqui. E então o. Deixa eu ver aqui. Então, aí eu queria que o Renan falasse, né? Essa Doutora House, então, ela aparece nos jogos? Qual é a participação Sim, dela? sim. E. É, é até engraçado isso, porque a House aparece em cada jogo, ela aparece diferente. No primeiro ela tem um visual, não sei porque eu não joguei o segundo. No 3 ela tem outro visual, pelo menos a dubladora eles mantiveram. No Reach, ela tem, como o Reach se passa antes do primeiro, ela tem outro visual, só que a dubladora se manteve a mesma. Aí nessa série ela é completamente diferente, ela é bem mais jovem, ela deveria ser bem mais velha, se fosse seguir fielmente os jogos. Nos Halos, depois, seria Halo Wars ou Halo 4, ela já tá caquética, pra você ter uma noção de como ela deveria estar, ser velha, que não é na série. Mas ela é uma personagem extremamente importante porque ela criou os Spartans. O projeto inicial de Spartans 1, né, não tinha nada a ver com o que ele é hoje, ele é na série. Ele era para ser humanos com exoesqueletos. A ideia, o conceito era esse. Só que eles viram que não ia dar certo, estava dando muitas falhas com as cobaias. Aí eles resolveram modificar geneticamente os candidatos. Foi aí que deu início. Eles fizeram os testes, deu tudo ok. A primeira leva, que foi a do John e a dos outros Spartans, sobreviveu. Aí eles desenvolveram as armaduras, que é Mjolnir, baseado no. Todo mundo achava que o projeto Mjolnir ele era uma arma, por causa do nome, né? Mjolnir é o nome do Thor, Mjolnir. Só que acabou que é uma armadura, que é a armadura que os Spartans usam. E essa armadura se desenvolve muito mais rápido do que. Vamos botar assim, no Halo 3, já existem Spartans 3. O John e todos os outros são Spartan 2. Spartan 1 são Renan, os Renan, Renan, peraí, Renan. Só volta quando você começou a falar sobre as armaduras, porque falhou o áudio. Assim, Certo. depois do que você falou que né, o nome Mjolnir, na verdade, né, não é uma arma, mas sim uma armadura. Mjolnir é a arma do Thor, deus nórdico Thor. O projeto Mjolnir e essa armadura depois que ela é criada, ela se desenvolve muito mais rápido do que os próprios Spartans. Os Spartans, na época do Halo 3, os Spartans saem do 2 para o 3. Ou seja, melhoria genética, melhoria de musculatura, de desenvolvimento corporal e tudo mais. A Mjolnir, a armadura deles, tem até o Mark V na época. Então, na série, ela já começa com o Mark III. Provavelmente o 1 e o 2 foi projeto. No jogo não são, mas na série provavelmente é. Aí já começa com o Mark III. E nos jogos ela vai até Mark V. A partir do 4 é que já muda para outro numeração que eu não sei dizer ao certo. Mas ela que desenvolveu tanto a armadura quanto o projeto dos Spartans. A House é de extrema importância para a série. Então, e a House, que na verdade ela é casada, né, ou foi casada, né, com o Jacob Keyes, que é um capitão da UNSC, e eles têm uma filha chamada Miranda Keyes. Então, assim, essa Miranda não ficou muito claro o que é que ela faz, mas parece que ela é uma cientista também, né, e desenvolve outros tipos de tecnologia, né. Então, esses dois também existem nos jogos.
Sim, eles existem. O Keyes, ele é comandante, ele é almirante, se não me engano. Eu não sei muito de patente, então não posso confirmar nada. Mas dá pra ver na série que ele é uma pessoa importante dentro do... A Miranda, é engraçado que eu cheguei até a conversar com o Sérgio antes da gente começar a gravar, que a Miranda eu não conhecia ela. Aí eu fui ver nos artigos de jogos, ela é tratada como Miranda Halsey. Ela troca de Miranda Halsey para Miranda Keys depois que ela e a mãe têm uma discussão braba lá e ela troca o nome dela. De acordo com os jogos, é por causa do Jacob Keys que morre em algum determinado tempo, que eu não sei qual é. Mas ela era Miranda Halsey. E ela é uma cientista que depois que o cientista renomada até, ela é, esqueci o nome, pesquisa os Covenants, tudo deles, fisiologia, linguagem, tudo os Covenants é ela que pesquisa. E depois que o Jacob Keyes morre, ela passa a ser almirante, eu acho. Ela passa a comandar uma nave só dela. Aí ela troca o nome do pai em homenagem ao... Mas sim, ela existe nos jogos e ela é... Interessante, então. Então é isso. O saldo, então, foi positivo, então, do segundo episódio, né? Sim, sim, ele preenche os buracos deixados do primeiro episódio em relação à história, às dúvidas. Não todos os buracos, mas a maioria, sim. Então é isso, gente. A gente vai ficando, então, por aqui, né? Então, essa foi a nossa análise, né? Assim, a gente dando, assim, a nossa opinião, sem entrar muito em detalhes de spoilers, né? Sem contar, tipo, tudo dos episódios e tal. A gente dando a nossa opinião, falando de alguns pontos-chave de cada episódio. E também trazendo aí, né, com o Renan, essa comparação com os jogos, né? Assim, o quão fiel a série aos jogos, se tal personagem existe, se não existe. Contextualizar mais aí sobre essas raças do Covenant, sobre os Spartans. Então, assim, eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu acho que valeu aí pra qualquer um que tenha interesse não só em assistir a série, mas também até quem sabe em querer começar a jogar os jogos, né? Eu acho que isso aqui serviu como uma pequena aula de Halo para você já estar afiado. E, bom, como a gente, né, já falou, o saldo até o momento é bem positivo. No primeiro episódio, claramente, é superior, né? Assim, realmente começou muito bom. O segundo episódio ele é mais calmo, mas ele não é um episódio ruim. Então aí agora a gente vai ver o que vai acontecer mais pra frente, né? E é isso. A intenção nossa aqui vai ser tentar toda semana agora fazer uma videoanálise aí sobre esses episódios que forem indo ao ar, né? Que toda quinta-feira, né, vai liberar um episódio novo na Paramount Plus. Então, a gente não vai, lógico, né, fazer o vídeo na quinta-feira, mas sempre assim, se tudo der certo em poucos dias, tipo, até domingo, coisa assim, deve ter alguma coisa aí pra vocês. É, Então é isso, gente. Agradeço então o Renan. Valeu, Renan aí, obrigado aí pela presença, valeu aí pela aula de Halo. E esperamos aí uma próxima vez. Isso aí, valeu, gente. Um abraço a todos e até a próxima.